Tem traição que é tão funda, mas tão funda, que não muda só o seu coração, muda o seu destino inteiro. A minha aconteceu numa noite gelada de julho, lá em 1965. Foi quando eu descobri que as duas pessoas que eu mais confiava no mundo estavam vivendo uma mentira que ia destruir tudo que eu achava que era verdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Minha gente querida, antes de começar a contar o meu caso de hoje, eu quero agradecer de coração pelos mais de 67 mil amigos que a gente já tem aqui no canal. Nossa, sou grata demais por cada um de vocês que resolve passar um tempinho aqui comigo. Ouvindo minhas histórias de vida, eu queria muito saber qual tipo de história vocês mais gostam de ouvir. Hein? Me contem aí nos comentários, porque, olha, eu tenho muita história guardada no fundo do baú. E quero compartilhar aquelas que mais tocam o coraçãozinho de vocês. Aproveita agora e já se inscreve no canal. Tá? Curte o vídeo e comenta de onde você está me assistindo. Eu ia amar saber que gente de tudo quanto é canto está ouvindo a minha história. Agora, senta que lá vem história. Uma que marcou a minha vida para sempre. Tem traição que é tão funda que muda não só o coração da gente, mas o destino inteiro. Eu nasci em 1943, numa cidadezinha chamada Pedra Bonita, no interior de Minas Gerais. Era uma época diferente. Nós, mulheres, tínhamos pouquíssima escolha na vida. Eu cresci ouvindo que o nosso destino era um só: casar, ter filho e cuidar da casa. E foi o que eu fiz, que nem todas as moças da minha idade, aos 19 anos, Emma 1962. Eu me casei com o Ricardo Almeida, um rapaz trabalhador que eu conheci numa quermesse da igreja. Ele tinha 24 anos, era bonito, de boa família, e trabalhava na venda do centro. Meus pais, nossa, amaram a ideia do casamento. Na hora, meu pé, o seu Osvaldo, era um homem turrão, sabe? Muito respeitado na cidade. Ele tinha um sítio onde plantava café, que era o que mais dava dinheiro na nossa região. Minha mãe, a dona Yara, era como tantas mulheres daquele tempo, calada, obediente, acostumada a engolir sapo para manter a tal da paz do lar. Nossa casinha era simples, mas bem ajeitadinha, na parte mais central da cidade. Nos fins de semana, a gente ia para o sítio dos meus pais, que ficava mais ou menos a uma meia hora de carro. O Ricardo se dava muito bem com o meu pai. Ele sempre se oferecia para ajudar nas tarefas mais pesadas da roça. Boba, me sentia toda orgulhosa de ver como eles se entendiam, como meu marido respeitava meu pai. Os primeiros anos de casados foram tranquilos. Eu cuidava da casa, fazia umas costuras para fora para ajudar com um dinheirinho e sonhava com um dia que a casa ia encher de menino correndo. O Ricardo era atencioso, sabe? Me trazia uns presentinhos às vezes, uma fita para o cabelo, um pão doce da padaria. Não era aquele amor de cinema, que nem nos livros, mas era o que eu conhecia, era o que eu esperava da vida. Naquela época, gente, as coisas eram bem diferentes. A gente não tinha telefone em casa. Televisão era coisa de rico. E as fofocas, podia dizer, as notícias, chegavam devagar.
O mundo girava em outro ritmo. As pessoas casavam para a vida toda. Não importava o que acontecesse. Divórcio. Meu Deus, era uma palavra proibida. Uma vergonha para a família inteira. M1965. A gente já estava casado há 3 anos. E eu começava a ficar com uma pulga atrás da orelha por ainda não ter engravidado. As vizinhas já cochichavam pelos cantos. Minha sogra, toda hora, vinha com umas perguntas, querendo saber dos netos. O Ricardo dizia que não ligava, que ia acontecer na hora que Deus quisesse. Eu rezava toda noite, pedindo a Deus para me mandar um filho. Foi naquele inverno que as coisas começaram a ficar estranhas. Julho de 1965 foi um frio de renguear Cusco na nossa região. Uma geada forte toda manhã. Aquele frio que entra nos ossos, sabe? E não sai nem com 3 cobertor de lã. O Ricardo começou a sair mais cedo para o trabalho. Preciso arrumar o estoque antes da freguesia chegar. Eledícia. E também começou a chegar mais tarde. Seu pai está precisando de ajuda para preparar a colheita do café. Tô dando um pulo lá no sítio depois do serviço. E eu acreditava. Uai, por que eu não ia acreditar? Confiança era a base de tudo, ou pelo menos era o que eu pensava, mas umas coisinhas começaram a me incomodar. Um cheiro diferente na roupa dele. Não era perfume de mulher. Era um cheiro que eu não sabia dizer o que era. Umas cartas que ele escondia correndo quando eu chegava na sala. Umas conversinhas no pé do ouvido com meu pai, que paravam na hora que eu me aproximava. Eu comecei a notar umas mudanças no meu pai também. Ele, que sempre foi um homem sério, de cara fechada, agora vivia sorrindo. Parecia mais leve. Minha mãe, por outro lado, estava mais quieta que o normal, uma estança. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela só dizia: coisa da idade, minha filha, a gente vai ficando velha, o corpo todo dói. Eu me lembro de cada noite que eu passava deitada na cama, ouvindo o Ricardo roncar do meu lado e eu lá, de olho aberto, olhando para o teto escuro, sentindo que tinha alguma coisa muito errada, mas sem saber o que era. Sabe aquela sensação de que tem uma sombra dentro de casa? Um segredo escondido nas paredes, mas que você não consegue enxergar direito. Para todo mundo na cidade, a gente era a família de comercial de margarina. O Ricardo era elogiado por ser um genro tão bom para o meu pai. Genro assim não se acha mais, diziam as beatas na porta da igreja. E o Sória agradecia e engolia seco as minhas preocupações. Uma vez, eu achei um lenço no bolso do paletó do Ricardo. Não era meu. Tinha as iniciais O.E. bordadas no cantinho. Osvaldo Andrade, meu pé. Quando eu perguntei, o Ricardo disse que meu pai tinha emprestado para ele num dia de frio. Fazia sentido. Mas então por que meu coração disparou daquele jeito? A vida seguia seu rumo, aparentemente normal. Aos domingos, a gente ia na missa e depois almoçava no sítio com meus pais. Minha mãe fazia aquele frango com quiabo e angu que só ela sabia. Depois, os homens ficavam na varanda, tomando um cafezinho e falando de prosa, enquanto eu e minha mãe, a gente lavava a louça e falava da vida dos outros. Foi numa dessas tardes de domingo que eu reparei no jeito que meu pai olhava para o Ricardo. Nossa, não era olhar de sogro para genro. Não, era uma coisa mais
uma coisa que me deu um arrepio na espinha. Quando o olhar dele cruzou com o meu pai desviou na hora, fingindo que estava interessado na roça de café lá longe. Naquela noite, eu não preguei o olho. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a minha cabeça não queria aceitar a imagem que estava se formando. Era absurdo demais, impossível demais. Não na nossa família, não na nossa cidadezinha, não naquela época. Na quarta-feira seguinte, eu estava em casa, costurando um vestido para a filha da vizinha, quando ouvi umas batidas na porta. Era minha mãe, pálida, branca que nem cera. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. As mãos dela tremiam e tinha um desespero no olhar que me deu um medo. Posso entrar? Minha filha, ela perguntou. Kom vous hemborga da? Passei um cafezinho para nós duas. Ela sentou na mesa da cozinha, segurando a xícara, com as mãos enrugadas, mas não bebia. O silêncio ficou pesado entre a gente. Parecia que ia chover canivete. Solange, eu preciso te contar uma coisa, mas eu nem sei por onde começar. Ela finalmente falou, respirando fundo, como quem vai pular num rio gelado. Eu fui levar a janta para o seu pai na Tulha ontem à noite. A luz estava apagada, mas eu ouvi umas vozes. Minha mãe parou. Umas lágrimas grossas começaram a escorrer pelo rosto envelhecido dela. Moi Deus, eu já sabia o que vinha a seguir, meu coração já sabia, mas minha cabeça ainda teimava em não acreditar. Eu reconheci a voz do Ricardo, eles não me viram. Eu vi o seu marido e o seu pai juntos. Minha filha, ela não precisou falar mais nada. O mundo parou de girar. Foi como se o chão abrisse debaixo dos meus pés. Como se todo o ar do mundo tivesse sumido dos meus pulmões. Temos certeza? Mãe, eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta, mesmo já tendo visto todos os sinais que eu não quis entender, tenho filha. E não é de hoje. Ella desconfiava remessas. Aqueles olhares, os encontros secretos, seu pai mudou muito comigo. E agora eu entendo por que eu chorei abraçada com a minha mãe naquela tarde, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Não era só a traição, entender. Era a mentira, o engano. Os anos que a gente viveu naquela farsa era a vergonha, a humilhação de pensar que a cidade inteira podia saber, o desconfiar. Era saber que as duas pessoas em quem eu mais confiava, meu marido e meu pai, tinham armado tudo aquilo para me enganar, para enganar minha mãe. Eu não vou mais viver assim. Filha, minha mãe disse. E ela falou com uma firmeza que me espantou. Aquela mulher sempre tão quietinha. E você também não devia. Naquela noite, eu não dormi. O Ricardo chegou tarde, como sempre, com a mesma desculpa esfarrapada. Eu fingi que estava dormindo. Eu não conseguia olhar na cara dele. Não conseguia confrontar ele ainda. Eu precisava ter certeza. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. E foi o que eu fiz no dia seguinte. Falei para o Ricardo que ia visitar uma cliente do outro lado da cidade, mas em vez disso, eu fui direto para o sítio do meu pai. E eu sabia que, aquela hora, ele devia estar lá na Tulha, onde guardava o café. Me aproximei em silêncio. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Entrei pelos fundos, me escondi atrás de umas sacas de café.
Não precisei esperar muito tempo. Meu pai estava lá. E logo em seguida, chegou o Ricardo e o vi. Eu vi quando eles se abraçaram, quando se beijaram. E eu vi a intimidade entre eles. O jeito que um tocava no outro, que deixava claro que aquilo já acontecia há muito, muito tempo. Sente nojo, raiva, humilhação, mas, acima de tudo, eu senti uma determinação crescendo dentro de mim. Voltei para casa com um fogo no peito que eu nunca tinha sentido antes. As lágrimas tinham secado. No lugar delas, nasceu uma raiva fria, calculada. Quando minha mãe chegou mais tarde, ela olhou no meu olho e entendeu tudo na hora. Você também viu? Não foi. Ela perguntou. Eu só fiz que sim com a cabeça. A gente não vai embora. Daqui como duas cachorras escorraçadas, eu disse, sentindo uma força que eu nem sabia que eu tinha. Eles nos traíram, nos enganaram, viveram essa mentira às nossas custas. São eles que têm que sentir vergonha, não a gente. Foi naquele momento, sentada na mesa da cozinha com a minha mãe, duas mulheres traídas do jeito mais cruel possível. Que a gente decidiu que não ia ser vítima calada, a gente não ia aceitar aquele destino de humilhação que a sociedade esperava de nós. Nossa vingança estava apenas começando. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei na sala com a minha mãe até o dia clarear, planejando cada detalhe do que a gente ia fazer. Nossa, eu nem sei de onde veio tanta força, talvez da raiva, do desespero. Ou talvez essa força sempre esteve ali, quietinha dentro da gente, só esperando a hora certa de acordar. A gente não vai sair daqui como fugitiva, eu repeti para minha mãe, vendo nos olhos dela o mesmo fogo que queimava em mim. Nós vamos embora. Sim, mas do nosso jeito. Eu olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. A gente estava no meio de julho. E no fim do mês ia ter a festa de Santo Antônio. Era o maior evento do ano em Pedra Bonita. A cidade inteira ia se juntar na igreja e depois no almoço da paróquia. O prefeito ia estar lá. O juiz, o delegado, todas as famílias importantes da região. Ia ser o palco perfeito. A gente tinha pouco mais de 10 dias para se preparar. Minha mãe e eu continuamos nossa rotina como se nada tivesse acontecido. Eu servi o cafezinho para o Ricardo de manhã, sorria quando ele mentia. Dizendo que tinha trabalhado até tarde, minha mãe cuidava da casa, fazia comida para o meu pai, ouvia as histórias inventadas dele sobre o trabalho no sítio. E a cada mentira que eles contavam, a nossa determinação só aumentava. A gente se encontrava durante o dia, enquanto eles estavam fora, para organizar a nossa partida. Minha mãe começou a juntar o dinheirinho que ela guardou a vida inteira, economia dos bicos de costura que ela fazia, dos ovos que ela vende a escondido, dos trocados que ela conseguia guardar do dinheiro da feira, era pouco. Mas ia dar para a gente recomeçar. Eu sempre soube que um dia eu ia precisar disso. Ela me disse, me mostrando a lata de biscoito, onde ela escondia o dinheiro, enterrada no quintal, debaixo da roseira. Só nunca imaginei que ia ser por causa disso. Nós mandamos uma carta para minha tia Cida, irmã mais nova da minha mãe, que morava em Belo Horizonte. A gente não contou tudo, não. Só dissemos que íamos precisar de um lugar para ficar por um tempo. Tia Cida respondeu rapidinho, dizendo que a casa dela estaria sempre de portas abertas para a gente.
eu comprei 2 passagens de ônibus para BH. Com a data marcada, para a noite da festa de Santo Antônio, o homem da rodoviária me olhou de um jeito estranho. Não era comum mulher viajar sozinha, ainda mais em dia de festa. Inventei uma história. Falei que uma prima estava doente e precisava de cuidado. Ele nem perguntou mais nada. É em casa. E eu comecei a separar, bem discretamente, umas roupas, umas fotos de família, documentos, nada que pudesse levantar suspeita. Eu costurei uns bolsos por dentro de uma anágua velha, onde eu escondi nossos documentos. E uma parte do dinheiro. Naquela época, mulher não tinha conta em banco, não tinha crédito, não tinha nada sem a autorização do marido ou do pai. Tudo o que a gente tinha era o que a gente conseguia esconder. Minha mãe fez a mesma coisa no sítio. Cada dia ela me trazia um objeto pequeno, de valor sentimental. O terço que foi da avó dela, um broche de ouro que ela ganhou no casamento, a aliança que ela nem usava mais, porque os dedos tinham engrossado com o trabalho, pequenos tesouros, que carregavam a nossa história. O mais difícil foi manter a fachada. Nos domingos antes da festa, a gente foi para a missa, como sempre. Sentamos no mesmo banco de madeira, ouvimos o sermão do Padre Bento. Cumprimentamos os conhecidos na saída. Ricardo e meu pai se comportavam como os homens de respeito que todo mundo achava que eles eram. Eu lembro de um desses domingos, a dona Elsa, mulher do farmacêutico, chegou perto de mim depois da missa. Ô, Solange, você tá bem? Fia, parece tão abatida. Ela perguntou, parecendo preocupada de verdade. E eu sorri. Mente. Falei da noite mal dormida, de dor de cabeça. Eu menti tão bem, como eu tinha aprendido a mentir naquelas últimas semanas. O mais esquisito era ver como a vida continuava normal em volta da gente. Totalmente alheia ao terremoto que tinha destruído o nosso mundo, o padeiro ainda fazia o mesmo pão quentinho toda manhã. As crianças ainda brincavam na praça. O sino da igreja ainda tocava na hora certa. Só nós duas sabíamos que nada em si, mas ia ser como antes. 3 dias antes da festa, eu tive uma ideia. Fui na farmácia e comprei um vidrinho de sonífero, daqueles que vendiam para mulher nervosa. O farmacêutico me vendeu sem nem piscar, ainda mais quando eu falei das minhas supostas noites de insônia. Naquela época, ninguém questionava uma mulher frágil precisando de um remedinho para acalmar. Na véspera da festa, minha mãe insistiu que era para ela fazer o anúncio na igreja sozinha. Você, Jovem, minha filha, tem a vida toda pela frente. Se alguma coisa der errado, se alguém reagir mal, deixa que seja comigo. Eu não concordei de jeito nenhum. A gente ia fazer aquilo juntas como a gente tinha combinado. Naquela noite, eu dormi do lado do Ricardo pela última vez. Ele dormia feito uma pedra, sem nem imaginar que eu estava acordada. Olhando o rosto dele, na luz fraca da lua que entrava pela janela, por um segundo, eu senti uma pontinha de dúvida. E se a gente estivesse errada? E se tivesse outra explicação? Mas aí, eu lembrei da cena que eu vi na Túlia, das mentiras sem fim, dos anos vivendo uma farsa. Não, a gente não estava errada. E mesmo que tivesse outra explicação, eles tiveram tempo de sobra para contar a verdade para a gente. A manhã da festa de Santo Antônio amanheceu fria, mas com um céu azul, limpinho. O que era raro para julho. Levantei,
Cedo, preparei o café. Como sempre, o Ricardo ainda comentou que eu estava bonita, que o vestido azul que eu escolhi para a missa combinava com meus olhos e o agradece. Como a esposa boazinha que ele pensava que eu ainda era, minha mãe chegou cedo para a gente ir junta para a igreja. Ela estava usando o melhor vestido dela, aquele de ver, deux, e o broche de ouro que foi da minha avó. O rosto dela tinha uma calma que eu nunca tinha visto antes. A gente levou nossas malinhas para a casa da dona Neide, uma vizinha de confiança. Deixei um bilhetinho dizendo que a gente pegava mais tarde. Depois do almoço, ela não ia estar em casa, também ia para a festa. Mas a gente tinha uma cópia da chave. Era comum esse tipo de favor entre vizinhos naquela época. A igreja estava lotada quando a gente chegou. Famílias inteiras ocupando os bancos, as crianças fazendo bagunça, levando aquelas olhadas bravas das mães. O cheiro de incenso tomava conta de tudo. Meu pai e o Ricardo já estavam lá, esperando no nosso lugar, de sempre terceiro banco, à direita. A missa correu como de costume. Padre Bento falou sobre união, sobre família, sobre os valores cristãos que deveriam guiar nossa comunidade. Caramba! Cada palavra parecia uma piada de mau gosto nos meus ouvidos. Olhei para minha mãe. Ela apertava o terço entre os dedos, os lábios se mexendo, numa reza silenciosa. Quando chegou a hora do ofertório, a hora que as famílias iam até o altar para entregar as doações, meu coração disparou. Era agora. Minha mãe levantou primeiro, eu fui logo atrás. A gente andou devagar pelo corredor central, sentindo os olhos da cidade inteira nas nossas costas. O Padre Bento nos recebeu com um sorriso, estendendo a cestinha para a gente colocar nossa oferta. Mas, em vez de colocar o dinheiro e voltar para o nosso lugar, como a gente fazia todo domingo, minha mãe deu um passo à frente. Padre Bento, il a fallu. A voz dela saiu clara e firme, alta o bastante para todo mundo na igreja ouvir. Eu tenho uma confissão pública para fazer. Um silêncio de morte caiu sobre a igreja. Eu vi de rabo de olho meu pai e o Ricardo se ajeitando no banco, os rostos de repente brancos como papel. Eu descobri que o meu marido, Osvaldo, e o marido da minha filha, o Ricardo, minha mãe continuou, cada palavra pesando uma tonelada no ar parado da igreja. Tem nos traído, não com outras mulheres, mas um com o outro. Eles mantêm um caso escondido há meses, enquanto fingem ser bons maridos para nós. O cochicho começou na mesma hora, foi crescendo como uma onda, varrendo os bancos da igreja. Eu vi os rostos chocados, as mãos cobrindo as bocas abertas de espanto, os olhares que iam de nós, duas, para os dois homens que agora tentavam se enfiar debaixo do banco. Encolhidos de vergonha, a Solange e eu viemos aqui hoje para dizer que a gente não aceita mais viver nessa mentira. Minha mãe continuou, a voz cada vez mais forte. Nós estamos deixando esses homens para trás. Junto com a sujeira que é deles, não nossa, foi a minha vez de falar. Dei um passo à frente, sentindo uma coragem que eu nem sabia que tinha. Não somos nós que temos que andar de cabeça baixa nessa cidade. Urdissa, olhando direto para toda aquela gente, são eles, que traíram as mulheres que juraram honrar e proteger. Para viver o caso deles em segredo,
O padre Bento estava paralisado. O rosto dele era uma máscara de choque. Ninguém se mexia, ninguém falava nada. Parecia que o tempo tinha congelado dentro daquela igreja. Então, com a mesma dignidade com que a gente entrou, minha mãe e eu demos meia volta e andamos em direção à saída. Nossos passos ecoavam naquele silêncio de túmulo. Eu senti os olhares nos seguindo. Ouvi os burburinhos que começavam a crescer atrás de nós. Eu não olhei para trás. Não vi a reação do meu pai, nem do Ricardo. Eu não precisava ver. Eu sabia que, naquele exato momento, o mundo deles estava desabando. Do mesmo jeito que o nosso tinha desabado dias antes, o sol da manhã bateu no nosso rosto quando a gente abriu as portas da igreja. O contraste da escuridão lá de dentro com a claridade do dia me fez piscar. Parecia que a gente estava saindo de um túnel escuro e, finalmente, vendo a luz, fomos direto para a casa da dona Neide. Pegamos nossas malas e fomos para a rodoviária. A gente não voltou para casa. Não pegamos mais nada além do que a gente já tinha separado. Não tinha nada lá que valesse mais do que a nossa dignidade. Na rodoviária, a gente comprou 2 pães de queijo e um café. E esperamos pelo ônibus que ia nos levar para Belo Horizonte, sentadas lado a lado naquele banco de madeira. A gente observava o movimento daquela cidadezinha que logo íamos deixar para trás. Acha que a gente fez a coisa certa? Mãe, eu perguntei, com uma última pontada de dúvida. Ela pegou a minha mão entre as dela, aquelas mãos que já tinham trabalhado tanto, que já tinham aguentado tanto. A gente fez o que tinha que ser feito. Minha filha, a verdade é que nem um parto difícil dói, sangra, mas é o único caminho para a vida nascer. O ônibus chegou pontualmente às 14h. Entregamos as passagens para o motorista, um homem de meia idade que mal olhou para nossa cara, acostumado com viajante anônimo. A gente escolheu uns lugares lá no fundo, longe dos outros passageiros. Quando o motor roncou e o ônibus começou a andar, eu senti uma mistura de medo e alívio. A gente estava deixando para trás tudo o que a gente conhecia, nossa casa, nossa cidade, nossa vida. Mas a gente estava levando uma coisa muito mais valiosa, nossa dignidade, nossa verdade e a nossa coragem que a gente nem sabia que tinha. Eu olhei pela janela uma última vez para a Pedra Bonita, para as ruas que eu conhecia desde criança, para a torre da igreja, que ia ficando cada vez menor. Eu sabia que nunca mais ia voltar. E sabia também que a história do que aconteceu naquela igreja ia se espalhar, que nem fogo em palha seca ia ser contada e recontada. Ia ser o escândalo do ano. Talvez a década, a gente deixou para trás um terremoto social que eles iam sentir os tremores por muito tempo. Mas isso já não era mais problema nosso. Nossa vingança estava feita não com violência, não com grito, mas com a verdade nua e crua, exposta na luz do dia, na frente da comunidade inteira. A viagem para Belo Horizonte era longa, quase 6 horas de estrada. Eu dormi um bocado, exausta pelo peso dos últimos dias, pela tensão, pela adrenalina que agora ia embora do meu corpo. Quando eu acordei, a gente já estava entrando na capital. As luzes da cidade grande brilhavam no céu, que já escurecia.
um mundo novo se abrindo na nossa frente, minha tia Cida estava esperando a gente na rodoviária. Preocupada com o nosso bilhete misterioso, com a nossa chegada, de repente, mais tarde, a gente ia contar a história toda para ela. Por enquanto, o que importava era o abraço apertado. O carinho silencioso, a promessa de um recomeço. Naquela noite, deitada numa cama improvisada na sala da minha tia, olhando para aquele teto que eu não conhecia, eu percebi que eu tinha deixado de ser a Solange que todo mundo conhecia. A esposa dedicada, a filha obediente. A mulher que aceitava seu destino sem reclamar. Aquela Solange tinha ficado para trás. Lá na igreja de Pedra Bonita. Que me seria agora nessa vida nova que se abria para mim? Ainda era um mistério, mas de uma coisa, eu tinha certeza. Nunca mais eu ia permitir que alguém dissesse qual era o meu valor, a minha verdade ou o meu destino. Os primeiros dias em Belo Horizonte foram uma confusão de sentimentos. O alívio de ter escapado se misturava com o medo do que vinha pela frente. A satisfação da vingança se misturava com a dúvida sobre o futuro. A casa da minha tia Cida, um sobradinho simples lá no bairro Santa Teresa, virou nosso refúgio. Tia Cida era 15 anos mais nova que minha mãe e diferente dela em quase tudo. Ela nunca tinha casado, trabalhava de secretária num escritório de advocacia e morava sozinha. Um escândalo para os padrões da nossa família, né? Hoje eu entendo que ela foi o primeiro exemplo que eu tive de uma mulher que podia ser independente, mas na época a gente só agradece a generosidade dela. Podem ficar o tempo que precisarem, ela disse naquela primeira noite, servindo um chazinho de camomila na cozinha pequena. Ela não fez pergunta, não pediu explicação. Só nos deu um teto, comida e silêncio. Na segunda semana, quando a gente já estava mais descansada do corpo e da alma, contamos a história toda. Tia Cida ouviu tudo sem interromper, os olhos arregalados em algumas partes, concordando com a cabeça em outras. Nossa, vocês fizeram o que muita mulher gostaria de ter feito, mas nunca teve coragem. Ela comentou quando a gente terminou. Agora, vocês precisam pensar no amanhã. O amanhã, uma palavra que eu sempre achei que estava garantida, mas que agora parecia um ponto de interrogação gigante. O que duas mulheres sozinhas, sem marido, sem propriedade, com pouco estudo e umas economias contadas poderiam fazer numa cidade grande como BH. 1965. Tia Cida nos ajudou a achar um quartinho para alugar. Não muito longe da casa dela. Era minúsculo. Tinha uma cama de casal, que a gente dividia, um fogãozinho de 2 bocas, uma mesa com 2 cadeiras e um guarda-roupa velho. O banheiro é lá fora, no corredor, dividido com os outros inquilinos. Parecia uma miséria perto do que a gente tinha antes, mas representava uma coisa preciosa. Era um espaço nosso, conquistado com o nosso próprio dinheiro em agosto de 1965. A gente começou a trabalhar. Minha mãe conseguiu umas faxinas, fazendo diária em casa de família ali na vizinhança. E eu, com o meu jeitinho para costura, comecei a fazer pequenos concertos para uma loja de roupa ali perto. O dinheiro era pouco, mal dava pro aluguel e para comida, mas cada centavo era um símbolo da nossa independência. As noites eram os momentos mais difíceis. Depois de um dia cansativo de trabalho, deitadas naquela cama estreita, às vezes a gente chorava,
Não de arrependimento, nunca de arrependimento, mas pelo luto de uma vida inteira que a gente tinha deixado para trás. Minha mãe, com 58 anos, tinha mais rugas agora, os cabelos ficando brancos mais rápido, as mãos cheias de calos do trabalho pesado que ela nunca tinha feito antes. Valeu a pena. Minha filha ela me perguntou uma noite, a voz baixinha no escuro do quarto. Valeu. Mãe, eu respondi, sem nem pensar duas vezes. A gente tá pobre, tá cansada, mas tá vivendo na verdade. E isso não tem preço. 2 meses depois que a gente chegou, recebemos a primeira notícia de Pedra Bonita. Uma carta da Sandra, minha prima, que ainda morava lá. Eu abri com a mão tremendo, minha mãe do meu lado, as duas com medo e ao mesmo tempo querendo saber das notícias. A Sandra descrevia o caos que a gente deixou para trás. Nossa revelação na igreja tinha sido só o começo do furacão. Depois que a gente saiu, foi uma confusão, gritária. Um querendo negar. Meu pai tentou dizer que a gente estava louco, que a gente tinha inventado tudo. O Ricardo simplesmente sumiu da igreja. Não aguentou encarar os olhares de todo mundo. Nos dias seguintes, a história correu a cidade que nem rastilho de pólvora. O que antes era só um cochicho, um olhar estranho entre dois homens, uma coisa que podia ser escondida, agora estava ali, na luz do dia, impossível de ignorar. Meu pai perdeu freguês no sítio. O povo se recusava a comprar o café dele. O Ricardo foi mandado embora da venda onde trabalhava. Os dois viraram uma espécie de assombração na cidade que antes respeitava eles. O Padre Bento ainda tentou intervir, falando de perdão, de compreensão, mas nem a igreja conseguia abafar o escândalo. Seu pai está vendendo pedaços do sítio para sobreviver. Escreveu Sandra. O Ricardo foi visto pela última vez pegando um ônibus para o Paraguai. Dizem que não aguentou a vergonha. Eu li a carta em voz alta para minha mãe. Quando eu terminei, a gente ficou em silêncio por um bom tempo. Não tinha alegria nenhuma em saber do sofrimento deles. Só uma sensação estranha de justiça. Quem planta vento, colhe tempestade. Minha mãe disse por fim, citando a Bíblia que ela conhecia tão bem. Aquela carta foi como fechar um livro, um ponto final no capítulo anterior das nossas vidas. Agora, a gente podia olhar para frente sem o peso do passado puxando a gente para trás. No final de 1965, perto do Natal, a gente deu nosso próximo passo. Minha mãe tinha juntado um dinheirinho extra fazendo bolo e doce para a festa. E eu continuei com as costuras. Agora com umas clientes particulares que a tia Cida me arrumou. Juntamos nossas economias e alugamos um lugar maior, um apartamentinho de fundos, com 2 quartos pequenos, salá, cozinha e um banheiro só nosso. Era simples, mas era um progresso enorme. E, o mais importante, tinha um cômodo extra onde a gente podia trabalhar. Compramos uma máquina de costura usada, parcelada em 12 vezes. Foi nosso primeiro grande investimento. Minha mãe pintou uma plaquinha simples, consertos e ajustes. Dona Yara e Solange. A gente pendurou na janela que dava para a rua e ficou esperando. As primeiras clientes foram as vizinhas, curiosas. A gente fazia barra de calça, apertava a cintura de vestido, troçava zíper, trabalho simples, mas feito com muito capricho. Logo, a boca, começou. As costureiras lá dos fundos são boas.
viu o povo dizia. Aos poucos, começaram a pedir para a gente fazer roupa nova. Não só consertar, lá por meados de 1966, a gente já tinha uma clientela pequena, mas fiel. Minha mãe, que sempre teve mão boa para doce, começou a fazer umas encomendas para ajudar na renda. Nossa casa às vezes cheirava a açúcar e canela de manhã. E a tecido e linha de tarde, foi nessa época que eu conheci a Beatriz, uma professora jovem que tinha se mudado para BH há pouco tempo. Ela veio para ajustar um vestido e a gente acabou conversando por horas. Nossa, ela era estudada, independente, cheia de ideias sobre o futuro, sobre os direitos das mulheres, sobre um mundo que eu mal consegui imaginar. A Bia virou amiga e cliente fiel, e através dela a gente conheceu outras mulheres, professoras, enfermeiras, secretárias, mulheres que trabalhavam, que tinham o próprio dinheiro, que faziam as próprias escolhas, um universo tão diferente do que eu conheci em Pedra Bonita. M1967. A Bia nos trouxe uma ideia que ia mudar nossas vidas. Ela dava aula numa escola para moças do interior que vinham estudar na capital. Muitas dessas meninas ficavam em pensões caras ou em casas de família que exploravam elas. Vocês têm espaço aqui? Por que não alugam um quarto para uma ou duas estudantes? Vocês ganham dinheiro extra e ainda ajudam essas meninas. Ela sugeriu, a ideia pareceu doida no começo. Nosso apartamento era pequeno, mal cabia. Nos duas. Mas quanto mais a gente pensava, mais a ideia fazia sentido. A gente podia dar um jeitinho nos quartos, talvez até procurar um lugar maior, se desse certo. Em fevereiro de 1968, recebemos nossa primeira hóspede, a Fernanda, 18 anos, tinha vindo de Montes Claros para estudar enfermagem. Ela era tímida, assustada com a cidade grande e muito grata por achar um lugar acolhedor. A gente cobrava um valor justo pela hospedagem, que incluía café da manhã e janta, feitos pela minha mãe. A Fernanda trouxe vida nova para nossa casa. As histórias dela da faculdade, os sonhos, as ambições, nos faziam lembrar que tinha um mundo inteiro lá fora. Além das paredes do nosso apartamentinho, no segundo semestre, recebemos mais uma estudante, Camila, que veio de Uberaba para estudar contabilidade. Com duas hóspedes, o apartamento ficou apertado, mas muito aconchegante. As meninas ajudavam com as coisinhas de casa e, em troca, minha mãe cuidava delas como se fossem da família. No Natal de 1968, nossa mesa tinha 4 lugares. Eu, minha mãe, a Fernanda e a Camila. Fizemos uma ceia simples, mas com muita fartura. Cantamos, trocamos uns presentinhos, brindamos com vinho baratinho. Foi o primeiro Natal de verdadeiramente feliz desde que a gente saiu de Pedra Bonita. M1969. O negócio da costura já estava indo tão bem que a gente conseguiu contratar uma ajudante, Dona Zília, uma senhora viúva que morava no bairro e tinha muita habilidade com agulha e linha. Com ela, a gente pôde pegar mais encomendas. Até vestido de festa eterno simples, no começo de 1970, tomamos uma decisão importante: mudar para uma casa maior com as economias dos últimos anos
e um pequeno empréstimo que a tia Cida nos ajudou a conseguir, a gente alugou uma casa antiga, na mesma vizinhança. Tinha 4 quartos, uma sala grande, cozinha espaçosa e um quintalzinho nos fundos. Nós mesmas reformamos o lugar, pintamos as paredes, lixamos o chão de taco, costuramos cortinas novas. A sala da frente virou nosso ateliê de costura com 2 máquinas agora. A antiga e uma novinha em folha, comprada à vista com o dinheiro que a gente juntou. Em março de 1970, a gente inaugurou oficialmente a Pensão das Costureiras, como as meninas apelidaram carinhosamente a nossa casa. A gente podia abrigar até 6 estudantes, além de nós 2 e da Dona Zélia, que acabou se mudando para um quartinho nos fundos. A notícia correu entre as alunas da faculdade. Logo, a gente tinha uma lista de espera para conseguir vaga. Nosso diferencial era o ambiente de família, a comidinha caseira da minha mãe, a localização perto do centro e o preço justo. As histórias daquelas meninas enchiam a casa de vida e esperança. Eram jovens que estudavam, que sonhavam em ter uma carreira, que falavam de um Brasil que estava mudando. Mesmo debaixo do peso da ditadura militar, que ficava cada vez mais dura através delas. A gente conheceu músicas novas, ideias diferentes, jeitos de ver o mundo que a gente jamais teria acesso na nossa vida antiga. Minha mãe, que já passava dos 60 anos, parecia ficar mais jovem na companhia das estudantes. Ela ensinou as meninas a cozinhar pratos simples, a consertar as próprias roupas, a cuidar de uma casa e, em troca, elas a ensinaram a ler melhor. Minha mãe sempre teve pouco estudo, sabe? E elas ajudaram ela a entender aquele mundo que mudava tão rápido ao nosso redor. Numa noite de julho de 1970, sentada na varandinha da nossa casa nova, vendo o movimento da rua, eu percebi o quanto a gente tinha andado naqueles 5 anos, desde que saímos de Pedra Bonita. De 2 mulheres assustadas, sem futuro, carregando só a dignidade, e uns trocados, a gente tinha virado empresárias pequenas, modestas, mas ainda assim donas do nosso próprio negócio, do nosso próprio destino. A dor da traição nunca sumiu de vez. Tinha noites que eu ainda acordava pensando no Ricardo, em como eu fui enganada, em como nossa vida podia ter sido diferente. Mas essas noites foram ficando cada vez mais raras. O presente era cheio demais, rico demais em coisas novas, para eu ficar presa no passado. Nossa vingança, aquela confissão pública na igreja, tinha sido só o começo da nossa verdadeira libertação. A verdadeira vingança, eu percebi ali, não foi expor a traição deles. Foi a vida que a gente construiu depois, uma vida que a gente nunca teria tido se continuasse presa naquela mentira. A década de 1970 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para nossa pequena grande conquista em Belo Horizonte. Nossa pensão para estudantes prosperava e o ateliê de costura também. O que começou como uma necessidade para sobreviver tinha virado um negócio de verdade que sustentava não só a gente, mas também criava oportunidade para outras mulheres. Em março de 1971, recebemos uma carta que ia mudar de novo o rumo das nossas vidas. E era Rossandra, minha prima de Pedra Bonita. A mesma que contou do destino do meu pai e do Ricardo anos antes. Abriu o envelope com as mãos tremendo, sentada na mesa da cozinha,
Enquanto minha mãe preparava o café da manhã para as nossas 6 pensionistas. Tio Osvaldo faleceu semana passada. Disse a carta. Foi encontrado em casa, sozinho. O médico disse que foi o coração. O sítio está abandonado. Quase tudo foi vendido para pagar a dívida. Mas ainda sobrou a casa e um pedaço de terra. Como vocês são as herdeiras por lei, precisam vir aqui resolver a situação. Eu li a carta baixinho para minha mãe, longe das meninas que se arrumavam para ir para a faculdade. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, as mãos paradas sobre a massa do bolo que ela fazia. Não sinto nada. Ela disse, por fim, nem tristeza, nem alívio. É como se eu estivesse lendo sobre um estranho e eu entendia perfeitamente. O homem que um dia a gente chamou de marido e pai tinha virado uma figura distante, quase inventada nas nossas vidas novas. A morte dele era só um fato, não uma perda. Ainda assim, tinha parte prática para resolver. Como herdeiras, a gente precisava decidir o que fazer com o que sobrou dos bens dele. Depois de muita conversa, a gente decidiu que eu iria sozinha para Pedra Bonita. Minha mãe ia ficar cuidando da pensão e do ateliê. Eu não tenho força para voltar naquele lugar. Ela me disse. E também, alguém precisa cuidar das meninas e das encomendas. Eu parti numa manhã chuvosa de abril, o coração pesado, não pela morte do meu pai, mas por ter que voltar a um lugar que significava tanto sofrimento. O ônibus fez o mesmo caminho que nos trouxe para a liberdade 6 anos antes, só que na direção contrária. Pedra Bonita parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. As mesmas ruas, as mesmas casas, a mesma igreja, onde nossa vida mudou para sempre. Mas eu já não era a mesma Solange que saiu dali naquele domingo de festa. Era uma mulher diferente que voltava agora, mais forte, mais segura, dona do seu próprio nariz. Fiquei na casa da Sandra, recusei os convites de outros parentes que, cheios de curiosidade, queriam saber detalhes da nossa vida em BH. A notícia da minha volta se espalhou rápido. Eu senti os olhares, os cochichos quando eu passava na rua. Alguns mudavam de calçada para não me cumprimentar. Outros vinham com perguntas disfarçadas de preocupação. O advogado que estava cuidando do inventário me recebeu com uma formalidade exagerada. Ele explicou que meu pai tinha vendido quase tudo para pagar a dívida de jogo e bebida. O que sobrou foi a casa caindo aos pedaços e um pedacinho de terra que não valia quase nada. E o Ricardo alguma notícia dele? Perguntei, tentando parecer que não me importava. O advogado ajeitou os óculos, sem graça. Olha, ninguém sabe ao certo. O que se diz é que ele esteve no Paraguai por um tempo. Alguns falam que ele voltou para o Brasil, mas para outra região. Nunca mais deu as caras por aqui. No dia seguinte, fui visitar o sítio. A casa onde meus pais viveram por décadas estava quase em ruínas. O telhado tinha buraco, as janelas quebradas. O mato tomava conta de tudo. A tulha, onde eu vi a cena que mudou a nossa vida, ainda estava de pé, mas meio torta, como se também estivesse cansada de guardar tanto segredo. Andei por aquele terreno, sentindo uma mistura estranha de emoções. Minha mãe nasceu ali. Eu passei minha infância correndo no meio do cafezal. Ali eu imaginei que um dia ia criar meus filhos. Agora era só um lugar abandonado, cheio de fantasmas que já não me assustavam mais. Decidi vender tudo. Não tinha motivo para manter aquelas terras.
Aquela casa cheia de memória ruim, o advogado achou um comprador rapidinho, um fazendeiro vizinho que queria aumentar a propriedade dele. O valor não era muito, mas representava um novo começo, um jeito de transformar a herança da traição em algo positivo antes de ir embora. Eu fiz uma última visita. Fui na igreja. Estava vazia aquela hora da tarde. Só o zelador varrendo o chão de pedra. Sentei no mesmo banco onde tantas vezes eu sentei do lado do Ricardo, fingindo ser uma família de propaganda. O altar, as imagens dos santos, o crucifixo. Tudo igual. Como se o tempo não tivesse passado, como se o escândalo que a gente armou nunca tivesse acontecido. O Padre Bento me achou ali, sentada em silêncio. Ele estava mais velho, o cabelo todo branco agora. Sentou do meu lado, respeitando o meu silêncio por uns minutos. Soube da morte de seu pai. Ele disse por fim: "Meus pésames." Eu agradeci com a cabeça. "Vocês fizeram a coisa certa." Ele continuou: "Me surpreendendo. Naquela época, eu fiquei chocado. Claro, todo mundo ficou. Mas com o tempo, eu percebi que aquilo foi um ato de coragem. A verdade nem sempre é confortável. Minha filha, mas é sempre o caminho." Nossa, as palavras dele foram como um remédio, um alívio que eu não esperava. Minha mãe e eu não precisávamos da aprovação de ninguém. Mas saber que alguém, ainda mais alguém como o Padre Bento, entendia a nossa decisão, me trouxe uma sensação de paz, de fechar um ciclo que eu nem sabia que ainda precisava. Voltei para Belo Horizonte 3 dias depois. Levei comigo o dinheiro da venda e uma certeza renovada de que a gente tinha feito a escolha certa. Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dificuldade, minha mãe me esperava na rodoviária, ansiosa por notícia. Contei para ela da venda, do estado do sítio, da reação do povo na cidade, as palavras do Padre Bento, e o guardei para mim. Ela não precisava da aprovação dele, nem de ninguém. A força dela já era o bastante. Com o dinheiro da venda, a gente tomou uma decisão que já estava na nossa cabeça há um tempo: comprar nossa própria casa, em vez de continuar pagando aluguel. Achamos um sobrado antigo no mesmo bairro, precisava de uma boa reforma, mas era espaçoso e bem localizado. Era perfeito para o que a gente queria: a pensão, o ateliê e a nossa casa. A compra da casa marcou um capítulo novo nas nossas vidas. Pela primeira vez, a gente tinha algo que era nosso de verdade, construído com o nosso trabalho, com a nossa determinação. A escritura, no nome de Yara Andrade e Solange Almeida, representava muito mais que um pedaço de papel. Era a prova concreta da nossa independência. A reforma levou o resto de 1970 e a gente transformou o andar de baixo num ateliê de costura bem grande, com espaço para 3 máquinas e uma área para atender as clientes. Os quartos no andar de cima foram adaptados para receber até 8 estudantes. É para nós, a gente reservou o apartamentinho dos fundos, comme do quarto, sala, cozinha e um jardim que minha mãe encheu de planta e flor conforme os anos 70 foram passando. Nossa pequena empresa crescia junto com as mudanças do país. O tal milagre econômico que os militares viviam falando na TV criou uma nova classe média na cidade,
gente que queria serviço de qualidade. Nosso ateliê já não fazia só concertinho. A gente começou a fazer roupas sob medida, para ocasião especial, vestido de formatura, terno para entrevista de emprego, roupa de festa, M1973. A gente contratou mais 2 costureiras fixas para ajudar a dar conta do tanto de serviço. A Dona Zélia, nossa primeira funcionária, agora era tipo uma gerente, supervisionando o trabalho delas. Enquanto eu cuidava do atendimento e minha mãe administrava a pensão, foi nesse mesmo ano que eu conheci o Sérgio, um professor de universidade que apareceu no ateliê para ajustar um paletó. Ele era viúvo, tinha 2 filhos já criados e um papo muito bom. A gente começou a se encontrar de vez em quando, um cafezinho depois do trabalho, um cinema no domingo, uns passeios no parque. Aos 30 anos, eu já tinha desistido da ideia de ter uma família tradicional. O trauma da traição do Ricardo criou em mim uma desconfiança muito grande, um medo de me entregar de novo. Mas o Sérgio era diferente, paciente, respeitoso, sem pressa, sem cobrança. Nosso namoro foi crescendo devagarzinho, construído na base da conversa honesta e do respeito. Ele entendia a minha história, as minhas cicatrizes. O meu compromisso com o negócio que eu construí com a minha mãe, ele não pedia para eu ser diferente, para eu assumir um papel que eu não queria. M1975. O Sérgio me pediu em casamento, eu hesitei, não por falta de amor, mas por medo de perder a independência que eu lutei tanto para conquistar. A gente conversou abertamente sobre isso. Eu não quero uma esposa tradicional. Sol, ele me disse, eu quero uma parceira que continue sendo exatamente quem ela é. Eu me casei em outubro daquele ano, numa cerimônia simples, no jardim da nossa casa. Minha mãe, as meninas da pensão, nossas funcionárias, os filhos do Sérgio, uma família diferente, construída por escolha, não por obrigação. Eu não me mudei para a casa do Sérgio. Como era o costume, foi ele que se mudou para o nosso apartamentinho nos fundos. Nesta casa, as mulheres da família vêm primeiro. E ele brincava, respeitando o espaço que a gente construiu, o negócio que era nosso sustento e nossa identidade. M1976. Aos 33 anos, eu descobri que estava grávida. Foi uma surpresa. Eu achava que nunca ia ter filhos, que esse sonho tinha ficado para trás, junto com tanta coisa. Quando eu saí de Pedra Bonita, a gravidez me trouxe medo, inseguranças, mas também uma alegria que eu nunca imaginei sentir. Minha filha, a Letícia, nasceu em fevereiro de 1977, trazendo uma luz nova para nossa casa. Minha mãe, agora vovô, ganhou uma energia nova para embalar a neta, cantar cantiga de ninar, tricotar roupinha de lã. As estudantes da pensão se revezavam para me ajudar com a bebê, encantadas com aquela menininha que crescia no meio de livros da faculdade e retalhos de pano. O negócio continuou crescendo, mesmo com a minha atenção dividida entre o trabalho e a maternidade. A gente contratou uma gerente para o ateliê, uma ex-estudante da pensão que tinha se formado em administração. Com ela, no comando, a gente expandiu os serviços, comprou máquina nova.
modernizou tudo. A pensão, por sua vez, virou referência para as estudantes que vinham do interior. A gente tinha lista de espera, recomendação das antigas moradoras, uma fama de ser um lugar seguro e acolhedor. Minha mãe, já com mais de 70 anos, ainda fazia questão de supervisionar o café da manhã, para garantir que cada menina saísse de barriga cheia para enfrentar o dia de aula. M1979. Recebemos uma notícia inesperada, uma carta que chegou, endereçada a mim, sem remetente. Eu reconheci a letra na hora. Era do Ricardo. Minhas mãos tremeram quando eu abri o envelope, sem saber o que encontrar ali dentro. A carta era curta. Solange, soube do seu endereço. Por acaso, estou doente? Provavelmente não tenho muito tempo. Eu só queria dizer que sinto muito pelo sofrimento que eu te causei. Não peço perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu reconheço o mal que eu fiz. Ricardo, mostrei a carta para minha mãe. Ela leu em silêncio, me devolveu o papel sem falar nada e voltou a mexer o molho do macarrão para o jantar. Não tinha mais nada a dizer, nada a sentir. Aquele homem que um dia foi meu marido, agora era só um estranho, cujo sofrimento já não nos tocava mais. Eu não respondi à carta, não procurei saber da doença do Ricardo, nem onde ele estava. Aquela página da minha vida já tinha sido virada há muito tempo. Eu tinha uma filha para criar, um negócio para tocar, uma vida que eu construí com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo. O ano de 1980 chegou trazendo novos desafios e alegrias a Letícia. Com 3 anos, era uma criança curiosa, cheia de vida, encantada com as máquinas de costura, com as estudantes que iam e vinham, com os livros que o Sérgio trazia para ela. Nossa casa, sempre cheia de voz de mulher, de risada, de história compartilhada, era um universo à parte, um pequeno oásis de possibilidade. Num mundo que ainda lutava para reconhecer o valor e o poder das mulheres, quando eu olhava para trás, para a jovem assustada, que eu fui um dia, para a decisão corajosa que minha mãe e eu tomamos naquela igreja lotada, eu sentia uma mistura de orgulho e gratidão. O caminho não foi fácil. Tivemos noite de coraux, dias de dúvida, momentos de desespero. Mas cada obstáculo superado, cada pequena vitória, nos trouxe até aqui, donas do nosso próprio destino, construtoras da nossa própria história. A vingança que a gente planejou em 1965, movidas pela dor da traição, acabou sendo muito mais do que a humilhação pública de 2 homens que nos enganaram. Foi o primeiro passo para uma libertação que a gente nem sabia que era possível para uma vida que a gente nunca teria conhecido se tivéssemos continuado presas naquela mentira. O preço da verdade foi alto. A gente perdeu uma casa, uma cidade, uma identidade. Mas o valor da liberdade que a gente conquistou, esse não tinha preço. Era a herança verdadeira que a gente passaria para frente. Não só para minha filha, mas para cada moça que passava pela nossa pensão, para cada mulher que trabalhava no nosso ateliê, para qualquer pessoa que cruzasse nosso caminho e visse que era possível, sim, reconstruir a vida a partir dos escombros, que era possível transformar a dor em força,
a traição e libertação. Os anos 80 chegaram com o vento da mudança soprando forte pelo Brasil. A ditadura militar começava a perder força. Movimentos pela democracia tomavam as ruas. E as mulheres? As mulheres levantavam a voz cada vez mais alta. Enquanto o país se transformava, nossa pequena grande empresa também evoluía, ganhando novas formas e significados. Nossa casa, que abrigava o ateliê e a pensão, virou um ponto de encontro para mulheres que buscavam mais do que um lugar para morar ou uma roupa bem feita. Era um espaço onde as ideias circulavam livremente, onde jovens universitárias discutiam política, direitos femininos e sonhavam com um futuro diferente. 1982. Quando a Letícia fez 5 anos, eu tomei uma decisão que surpreendeu muita gente. E eu voltei a estudar aos 39 anos. Me matriculei no supletivo. Para terminar o ensino médio que eu larguei para casar, as aulas eram de noite, 3 vezes por semana. O Sérgio ficava com a nossa filha nesses dias, enquanto eu me sentava no meio de alunos muito mais jovens, absorvendo o conhecimento que me foi negado na juventude. Nunca est tard para aprender, dizia minha mãe. Ja, comme je dis, aux filles, os cabelos branquinhos, mas o espírito mais jovem do que nunca. Ela mesma tinha aprendido a ler melhor e a fazer contas mais complicadas com a ajuda das nossas estudantes, provando que a idade é só um número quando a gente quer crescer. 1983, um golpe duro atingiu nossa família. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Já em estágio avançado, os médicos deram poucos meses de vida para ela. A notícia caiu como uma bomba na nossa rotina tão bem construída. Não chore por mim antes da hora. Ela me disse. Quando viu minhas lágrimas, a gente tem muito trabalho pela frente. E trabalhar foi o que a gente fez. Nos meses seguintes, organizamos o negócio para que ele pudesse andar. Sem a presença constante dela, treinamos uma das nossas ex-estudantes, já formada e trabalhando com a gente, para assumir a gerência da pensão. Anotamos todas as receitas que minha mãe fazia para as meninas, o jeito dela de organizar a casa. Os segredinhos dela que faziam tudo funcionar tão bem. Mas não era só o negócio que precisava de preparo. Minha mãe queria deixar outro tipo de herança. Nas noites em que a dor dava uma trégua, ela me contava histórias da infância dela na roça, da juventude, do casamento com meu pai. Histórias que ela nunca tinha contado para ninguém. Algumas doces, outras amargas, todas partes de quem ela era, de quem eu era. Anota tudo. Tu, filha. Ela me pedia, dia, a Letícia vai querer saber de onde ela veio. Quem eram os avós? Como a gente chegou até aqui? E eu anotava, enchi cadernos com as memórias dela. Guardando sua voz, sua sabedoria, suas experiências para as próximas gerações. Foi numa dessas conversas que minha mãe me contou algo que ela guardou por todos aqueles anos. Eu já sabia dos encontros do seu pai com o Ricardo muito antes daquela noite na Túlia. Ela confessou por meses, talvez anos. Eu via os sinais, as ausências, as mentiras. Mas eu não tinha para onde ir. Fia,
Não tinha como me sustentar sozinha. Então eu fechei os olhos, fingi que não via. Mas por que a senhora nunca me contou? Eu perguntei, chocada com aquilo, porque você era feliz na sua inocência. Ou, pelo menos, parecia ser. E porque eu tinha medo do que a gente ia fazer se você soubesse. Mas quando eu vi o seu sofrimento, sua desconfiança crescendo todo dia, eu vi que a gente tinha que encarar a verdade juntas. Aquela confissão mudou tudo para mim. O que eu sempre vi como uma descoberta de repente. Na verdade, foi o resultado de anos de silêncio e dor da minha mãe. A coragem dela foi ainda maior do que eu imaginava. Não só por botar a boca no trombone, mas por aguentar tudo aquilo sozinha. Por tanto tempo, minha mãe faleceu em novembro de 1983, numa tarde chuvosa de primavera. Ela se foi em paz, na cama dela, segurando a minha mão, e a da Letícia cercada pelas estudantes da pensão que amavam ela como uma avó. O enterro foi simples, mas a igrejinha estava lotada. Ex-alunas, clientes do ateliê, vizinhos, amigos. Todo mundo que foi tocado de alguma forma por aquela mulher extraordinária que reinventou a vida aos 58 anos de idade. O luto foi pesado, mas eu não me permiti afundar. Eu tinha um negócio para tocar, uma filha para criar e os estudos para terminar. Além disso, eu sabia que a melhor forma de honrar minha mãe era continuar o legado que a gente construiu junto. Em 1984, eu me formei no ensino médio. A los 41 anos, recebi meu diploma vestindo um terninho azul que eu mesma costurei para a ocasião. O Sérgio, a Letícia e a equipe toda do ateliê e da pensão estavam lá aplaudindo quando meu nome foi chamado. Foi um momento de alegria gigante e também de reflexão. Puxa, quantas portas poderiam ter se aberto se eu tivesse tido essa oportunidade mais cedo? Essa pergunta me levou a uma decisão que mudaria de novo o rumo da nossa empresa familiar M1985. Com o Brasil respirando os primeiros ares de democracia de novo, a gente transformou um dos quartos da pensão numa pequena sala de aula. Ali, 2 noites por semana, a gente oferecia aulas de alfabetização de graça para mulheres adultas, empregadas domésticas, faxineiras, operárias, mulheres que nunca tiveram a chance de estudar. O projeto começou pequeno, com 5 alunas. Contratamos uma professora recém-formada que morou na nossa pensão. E compramos o material básico. Logo, o número de interessadas cresceu tanto que a gente teve que abrir uma segunda turma. Depois, uma terceira. Chamamos o projeto de Escola Dona Yara, em homenagem à minha mãe, que dava tanto valor ao conhecimento que foi negado a ela na juventude. M1987, nosso projetinho, ganhou reconhecimento da Secretaria de Educação da cidade. Com esse apoio, a gente pôde expandir as aulas, incluindo cursos básicos de costura, culinária e administração do lar, habilidades que podiam ajudar aquelas mulheres a conquistar a independência financeira, assim como minha mãe e eu fizemos. No mesmo ano, a Letícia, agora com 10 anos, começou a se interessar pelo negócio da família. Depois da escola,
Ela sentava lá no ateliê, vendo as costureiras trabalharem, fazendo remendos em retalhos, aprendendo os segredos do ofício que sustentou nossa família por mais de 20 anos. Sua avó ia estar orgulhosa de você. Eudícia, vendo ela usar a tesoura com a mesma precisão que a minha mãe tinha. O final dos anos 80 trouxe novos desafios. A hiperinflação estava comendo o dinheiro de todo mundo e ficou cada vez mais difícil manter o negócio. O preço dos tecidos disparava de um dia para o outro. As estudantes sofriam para pagar a pensão. E as alunas da escola Dona Yara enfrentavam dificuldades ainda maiores. A gente se adaptou. Como sempre, criamos um sistema de troca. Algumas estudantes davam aula na escola em troca de desconto na pensão. Clientes do ateliê que não podiam pagar em dinheiro ofereciam serviços ou produtos às alunas da escola, que aprendiam a costurar, ajudavam na produção em troca de mais aulas. Era uma pequena economia solidária que funcionava contra tudo e contra todos. M1990, com a posse do primeiro presidente eleito depois da ditadura, o país respirava esperança. Apesar da crise, eu estava completando 47 anos, uma idade em que muitas mulheres da minha geração já estavam acomodadas, conformadas com as escolhas que fizeram na juventude, mas a minha jornada de transformação continuava incentivada pelo Sérgio e pela Letícia, que já era adolescente. Eu prestei vestibular para a faculdade de pedagogia. Estudei por meses, li meus cadernos do supletivo de novo, participei das aulas na escola Dona Yara, aprendendo onde eu podia. O dia da prova foi um dos mais nervosos da minha vida e eu, uma mulher de quase 50 anos, sentada no meio de jovens de 18, competindo por uma vaga na universidade pública, quando a lista dos aprovados saiu, meu nome estava lá. A comemoração na nossa casa foi emocionante. As estudantes da pensão, as costureiras do ateliê, as alunas da escola. Todo mundo junto, celebrando uma vitória que, para muitos, parecia impossível. Os 4 anos de faculdade foram puxados equilibrando estudo, negócio e família. Eu ia para as aulas de manhã, voltava para cuidar do ateliê à tarde, ajudava na escola à noite e ainda arrumava tempo para acompanhar o crescimento da Letícia. Agora uma jovem forte, consciente, muito diferente da menina que eu fui aos 16 anos. M1994, com 51 anos, eu recebi meu diploma de pedagogia na formatura. Eu olhei para a plateia e vi os rostos que representavam cada capítulo da minha vida reinventada. Sergio, meu companheiro de 20 anos, Letícia, meu maior orgulho, as primeiras estudantes que a gente hospedou, hoje, mulheres com suas profissões, as costureiras que cresceram com a gente, as mulheres que aprenderam a ler e escrever na nossa escola, cada um deles, de alguma forma, era parte do legado que eu construí a partir das cinzas de uma vida que desmoronou lá em 1965. O novo século estava chegando, trazendo desafios e oportunidades que a gente nem imaginava. A internet começava a mudar os negócios. A globalização mudava o mercado da moda. Novas tecnologias na educação apareciam. Mais uma vez,
A gente ia precisar se adaptar, evoluir, se reinventar. Mas se teve uma coisa que eu aprendi na minha jornada, foi exatamente isso. A capacidade de transformar dor em força, obstáculos em oportunidades, finé, em novos começos, a traição que um dia destruiu o meu mundo se tornou a primeira página de uma história muito maior e mais importante do que jamais teria sido possível naquela vida que tinham planejado para mim. Roger, aos 78 anos, eu olho para trás e vejo não só as perdas, mas principalmente os ganhos. Eu vejo uma mulher que se recusou a ser vítima e escreveu o próprio destino. Vejo um negócio que sustentou gerações e abriu portas para centenas de outras mulheres. Vejo uma família construída não por obrigação ou convenção, mas por escolha e amor de verdade. E quando minhas netas me perguntam qual o segredo de uma vida bem vivida, eu conto essa história para elas. Não para que elas sintam raiva dos homens que nos traíram, mas para que elas entendam que, mesmo nas piores situações, a gente tem o poder de escolher ficar nas cinzas ou renascer delas, mais fortes e mais livres do que a gente jamais foi. Essa é a minha história, meu legado, minha vingança final contra todos que duvidaram. Que duas mulheres sozinhas, sem estudo, sem dinheiro, poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar e transformar vidas. A maior lição que eu aprendi e que eu deixo para vocês a verdadeira liberdade começa quando a gente cria coragem para viver a nossa própria verdade, não importa o preço. Antes de me despedir, queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui nessa jornada de memórias. Se a minha história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal para ouvir outras histórias como essa. E compartilha com alguém que talvez precise ouvir que sempre é possível recomeçar. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e se você já viveu alguma situação em que precisou achar força para reconstruir a vida. A história de vocês também merece ser ouvida. Muito obrigada e até a próxima